O fotógrafo me ligou e disse: "A senhora precisa ver essas fotos." Eu estava ajoelhada na janela ajeitando as violetas que meu marido plantou anos atrás, quando o telefone tocou. Era 3 da tarde. Atendi sem pensar. Era o Fábio, o fotógrafo, com a voz tremendo. "Dona Clarice, a senhora precisa vir aqui no estúdio. Tem umas fotos e eu não sei como explicar direito, mas a senhora precisa ver." Antes de continuar, se você gosta de relatos reais e quer entender como proteger quem você ama, fica até o fim. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like. Vou contar tudo com nomes e detalhes que podem alertar alguém que está passando pelo mesmo. Fui pro estúdio porque não sabia não ir. Entrei no lugar e encontrei o Fábio segurando um copo de café frio, os olhos fundos. Ele esticou um envelope. Dentro, fotos em papel brilhante. A primeira mostrava a Bianca, minha nora, sorrindo junto a um homem que não era o Gabriel, abraçados como se fossem um casal. Outras fotos mostravam os dois no salão de festas, depois num banco de praça à noite, depois no corredor da minha casa, perto da poltrona verde com o relógio ao fundo. Em uma das fotos, a mão dela estava em cima do relógio, como se fosse dona. Senti o chão sair debaixo de mim. Não por ciúme, mas por choque. Alguém tinha entrado onde eu achava que ninguém poderia entrar. O estúdio ficou pequeno, as fotos pareciam me cercar. "E o Gabriel?" perguntei. Mas a pergunta não era só sobre traição. Era sobre como eu ia me defender dali para frente. Voltei para casa com as fotos dobradas no bolso. A casa me recebeu com o som do relógio e o cheiro de almoço. A poltrona verde parecia me observar. Sentei ali e deixei as lembranças virem. O Gabriel menino no colo, as noites que a gente conversava sobre tudo, a alegria dele quando me pediu para bancar o casamento. Eu disse sim sem pensar 2 vezes. Era meu jeito. Eu guardava dinheiro anos para presentear meus filhos com o que eu não tive. E foi assim que, com alegria e orgulho, eu ajudei a pagar a festa, a aliança, o começo da casa que veio depois. Para você entender como eu cheguei nesse ponto, preciso voltar um pouco. Eu casei aos 20, criei 2 filhos, trabalhei numa mercearia pequena, aprendi a guardar moedas, a fazer contas até tarde. Quando meu marido faleceu, eu tinha 52 anos. Transformei o sustento da família numa promessa. Eu ia vender a casa grande, dar metade do dinheiro para os filhos comprarem segurança e mudar para um apartamento perto deles. Eu acreditava que na velhice a gente ia estar junto. Entreguei as chaves, assinei papéis no cartório e confiei nas palavras que viriam depois. No começo eram visitas toda semana, telefonemas com risadas, o neto vindo comer bolo aos domingos. Mas com o tempo, as visitas sumiram. O telefone demorava para ser atendido. As promessas viraram pó. A Bianca entrou na nossa vida aos 20 e poucos anos, com um sorriso rápido e um jeito de quem entende tudo. No começo ela era carinhosa, trouxe bolos e flores, cuidou do Gabriel com zelo. Eu, viúva há muitos anos, encontrei nela não só uma nora, mas alguém que fazia meu filho sorrir. Mas com o tempo percebi pequenas mudanças, decisões tomadas sem me consultar, móveis trocados devagar, um perfume novo que ficava no sofá. Depois veio a tal reforma, que, segundo ela, era só uma modernização para o bem de todos. E reformas, eu aprendi, são ótima cortina para quem quer agir com pressa e segredo. As coisas foram se acumulando, um quadro que sumiu, minha tesourinha de costura que não apareceu mais, a sensação de que a casa estava organizada sempre para 2, não mais para 3. O Gabriel, sempre leal, parecia não notar. Ele confiava nela como a maioria dos filhos confia na pessoa que escolheu para dividir a vida. Eu hesitei em falar porque sabia que acusar ia machucar. Eu não queria ser a mãe que destrói. Foi essa hesitação que quase me custou tudo. A procuração veio depois de um susto fabricado com habilidade. Numa tarde, a Bianca falou sobre uma suposta urgência bancária. Um documento precisava ser assinado para garantir que nossas contas ficassem protegidas. Eu, que já tinha assinado tanta papelada pela casa, não vi perigo. Assinei. Ela disse que era só por segurança. E eu, que sempre pensei no bem, quis acreditar. Não contei para o Gabriel porque achei que se falasse ia perder o controle. E também porque, no fundo, talvez eu sentisse que nosso lar precisava de menos tensão. A tarde virou silêncio e eu me calei. Essa decisão foi o ponto de entrada deles. A procuração, que deveria ser uma comodidade, virou uma chave para as trancas que eu não tinha mais.
A coisa tomou corpo quando comecei a notar documentos incompletos, contratos com carimbos que eu não assinei. E uma vez, uma caixa de joias que eu guardava no quarto não estava mais no lugar. Perguntei, com cuidado, e a Bianca respondeu com um sorriso gelado. Eu só cuidei para não se perder, mãe. Achei que seria mais seguro para você. A voz soou plausível, mas eu conheço minha casa. Sei distinguir o passo de quem ama do passo de quem faz visita. Teve uma noite que o Rodrigo apareceu aqui em casa. Ele era amigo antigo do Gabriel. Trouxe uma caixa de ferramentas e conversou com a Bianca sobre uma reorganização. Não achei estranho naquela noite. Conserto de prateleira, troca de fechadura, pequenos ajustes. Mas na manhã seguinte, percebi que tinham mudado a fechadura da porta da frente. Não me explicaram direito. O Gabriel disse que tinha autorizado. Eu não lembrava de ter acenado nada. O sentimento foi de deslocamento. De uma hora para outra, a casa estava com passos alheios. Eles pareciam ter decidido o que ia ser da minha vida sem me consultar. Comecei a dormir mal. Levantava e sentia o quarto menor, como se tivesse encolhido. A jabuticabeira no quintal, que eu regava toda manhã, parecia um símbolo de tudo. Eu via as frutas crescendo e pensava que era possível que, do mesmo jeito que eu cuidei daquela árvore, alguém agora estava tentando colher tudo antes do tempo. Quando o Fábio me mostrou as fotos, eu já tinha algumas suspeitas, mas ver aquilo em papel me deu uma clareza que doía. As imagens eram em ordem, flagrantes de olhares íntimos, conversas que pareciam ser mais que amizade, momentos dentro da nossa casa, debaixo do relógio, perto da poltrona. Uma mostrava a Bianca com a mão sobre a caixa onde eu guardava as joias. Outra mostrava o Rodrigo no escritório, mexendo em papéis que eu guardava num cofre. Papéis que ninguém, além de mim e do Gabriel, tinha visto. Pedi para o Fábio imprimir tudo. Levei as fotos para minha amiga Anete, que sempre foi uma força na minha vida. Ela segurou as fotos com um olhar quieto e, depois de um silêncio, disse: Clarice, não dá para ficar esperando. Tem gente que se aproveita da confiança. Foi ela quem me apresentou ao Eduardo, o investigador particular. Eu nunca pensei em contratar um investigador. Para mim, essas coisas aconteciam em filme. Mas naquele momento eu precisava de algo concreto, provas que não cabiam só nesse aperto no estômago. O Eduardo entrou na minha casa como um homem de poucas palavras e olhos atentos. Não prometo nada impossível, disse ele. E eu gostei dessa honestidade. Ele trabalhou como se estivesse costurando um quebra-cabeça. Recolheu imagens, pediu registros para o fotógrafo, gravou conversas quando necessário. E o mais importante, conseguiu áudios. Áudios que mostravam a Bianca e o Rodrigo conversando sobre assumir a casa e sobre como organizar minhas contas. Ouvir a voz deles planejando foi como ouvir um furto sendo ensaiado às minhas costas. Levei tudo para o Dr. Marcelo, meu advogado. Ele leu as fotos, os áudios, os registros bancários que o Eduardo tinha conseguido acessar de forma legal. Há elementos para contestação, disse ele. Falou em anulação de atos por engano, em medidas cautelares e em pedido de restituição. Eu não vou dar conselhos jurídicos aqui, mas lembro da palavra do Dr. Marcelo como um mapa. Havia um caminho possível para botar luz sobre o que foi feito. Finalmente, havia a possibilidade de responder à agressão com o que me cabia: investigação, provas e, quando preciso, a lei. Enquanto isso, em casa a convivência ficou estranha. O Gabriel, totalmente alheio ao que eu já sabia pelas fotos, continuava a trabalhar e falar de projetos como se tudo fosse normal. Em algumas noites, a gente sentava à mesa e eu rezava uma oração curta. Obrigado, Senhor, por este pão. E sentia a casa inteira compensar o barulho do relógio com uma calma fingida. Essas orações eram curtas, simples, nunca transformei em sermão. Era só um aceno à fé que nos sustentava. Teve momentos de conversa com o Gabriel. Perguntas ditas com cuidado, palavras que às vezes falhavam. Ele me olhava como se eu fosse a mãe que sempre soube das coisas, não a mulher que agora precisava dizer que talvez ele tivesse sendo traído por quem andava mais próximo. A dor dele quando finalmente viu as fotos foi profunda. Ninguém está preparado para ser pego na ingenuidade. Havia culpa, e não só pela traição, mas por ter permitido que alguém virasse cúmplice de um plano. O Gabriel se retraiu por meses. Foi preciso terapia para ele voltar a falar dos planos dele, a rir sem remorso. Parte da cura dele foi também ver que eu não tinha sido derrotada. Eu me movi para frente. Contratei pessoas, juntei provas, armei a peça.
E se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está vivendo isso agora, deixa aqui nos comentários. Conta a sua história. Às vezes, saber que a gente não está sozinha já ajuda a dar o primeiro passo. E continua comigo até o fim, porque o que vem agora vai te mostrar como eu consegui virar esse jogo. O que mais me doía era perceber que a estratégia deles não era só afetiva. Tinha uma intenção prática, controlar documentos, obter procuração e, a partir dela, dispor dos bens. O medo maior era perder a casa do relógio, da poltrona e da jabuticabeira. Essa casa guardava um mapa da minha vida. Perder aquilo seria perder minha história. Nós montamos um plano cauteloso com o Dr. Marcelo, o Eduardo e a Anete. Não queríamos explosões sem garantia, queríamos algo inegável. O Fábio concordou em nos ajudar como testemunha. Ele podia projetar as fotos que tinha, organizar uma sequência que mostrasse o avanço da relação e confirmar que aquilo foi colhido de forma profissional e legítima. O Eduardo trazia os áudios, o Dr. Marcelo as medidas legais que já estavam sendo protocoladas. Preparamos um encontro que parecia simples, um jantar para falar como família. Escolhemos um restaurante com uma sala privativa, um lugar neutro onde a gente pudesse ser ouvido sem pressa. Eu queria, antes de tudo, que o Gabriel tivesse a chance de escutar a verdade pela minha boca, e não por comentários de terceiros ou por descobertas que pudessem esmagar ele. Teve noites de insônia enquanto a gente montava a apresentação. Eu repassava na cabeça cada foto, cada som, cada detalhe. Tínhamos que ser precisos, as provas precisavam contar uma história sem margem para dúvida. A preparação mudou algo em mim. A vergonha que me acompanhava começou a virar combustível. Eu não queria vingança, queria justiça e recuperação. E queria que o Gabriel aprendesse algo maior, que a responsabilidade de proteger não era só minha, mas dele também. No dia do encontro, arrumei a casa com um cuidado que me pegou de surpresa. Limpei a poltrona até o couro ficar macio. Dei corda no relógio para que as badaladas marcassem o tempo com honestidade. Coloquei na mesa o paninho que sempre usei para guardar as joias, uma forma de lembrar a todos do que estava em jogo. Antes de sair, encostei a mão na jabuticabeira no quintal e sussurrei algo que ficou entre mim e Deus. Uma oração curta, pedindo coragem e clareza. Saí de casa com um envelope de fotos na bolsa, o coração batendo firme. Ao chegar no restaurante, vi o Gabriel primeiro, sentado com a expressão fechada, tentando parecer tranquilo. A Bianca chegou com um sorriso que parecia não saber o que vinha. O Rodrigo estava ao lado dela, com os olhos inquietos. Havia uma normalidade ensaiada, como se tudo ali fosse só um jantar. Quando a gente sentou, expliquei que aquilo ia ser uma conversa aberta, que a gente queria entender e resolver. Então o Fábio apagou as luzes da sala e projetou a primeira foto na parede. A imagem gigante ocupou o espaço como uma sentença. A Bianca e o Rodrigo juntos na nossa sala, o relógio ao fundo. Senti o ar gelar. Tinha olhos que se voltaram para mim com surpresa, outros com culpa. Mas a cena era clara e o silêncio caiu pesado. A Bianca riu nervosa e disse que eram só amigos, que as fotos eram fora de contexto. O Rodrigo tentou justificar com frases desconexas. E foi nesse instante que o Eduardo apertou o controle e fez tocar um dos áudios. Era a voz deles, conversando sobre assumir e sobre organizar as coisas dela. Ouvi aquela gravação e senti minha alma se abrir numa mistura de alívio e raiva contida. Não era só a traição afetiva, havia um plano, um mapa traçado. O Gabriel tinha o rosto pálido, uma palidez que não parecia só pela traição, mas pela extensão do que se revelava. Havia tantas coisas em jogo: o lar, os papéis, a confiança. A mesa ficou pequena para aquilo. O som do relógio me veio aos ouvidos como se eu tivesse voltado para minha sala, mas agora com a casa projetada ali, do tamanho de uma tela. E naquele momento eu soube que a reação deles, se viesse, ia vir com toda a intensidade. Não vou descrever tudo o que aconteceu palavra por palavra naquela noite, mas lembro que a sequência em que as provas foram dispostas funcionou como revelador: fotos, áudios e uma cronologia
trilogia construída com a ajuda do Fábio. Quando as luzes se acenderam, a imagem que ficou era inequívoca. O Rodrigo e a Bianca ficaram pálidos, e não só por constrangimento. Vi nos olhos deles um medo que até então estava do outro lado da mesa. Saímos do restaurante com o ar estranho de quem acabou de descer de uma montanha-russa. No carro, o Gabriel segurou minha mão e disse com voz embargada: "Mãe, eu não sabia." Eu respondi que agora a gente sabia e que nossa estratégia precisava ser firme. O Dr. Marcelo já tinha recomendado medidas judiciais emergenciais. O Eduardo ia continuar coletando mais material. E eu, que durante muito tempo fui só a dona daquela casa, voltei a ser a guardiã dela. Nos dias que se seguiram, a casa virou um quartel de operação. Tinha pilhas de papéis sobre a mesa da cozinha, pastas identificadas com caneta preta, um roteiro de prioridades que eu lia toda manhã. O Eduardo vinha quase todo dia, às vezes com o Fábio, outras vezes sozinho, trazendo novidades e certezas. O doutor Marcelo telefonava com a calma de quem já viu casos parecidos. Temos que agir rápido, assegurar a cadeia das provas e evitar qualquer manipulação. Era o que a gente fazia. Começamos pelo óbvio, bloqueio de bens e medidas cautelares. O Eduardo redigiu petições, classificou documentos, organizou uma sequência que pudesse ser percebida como um caminho lógico. Reuni fotos, extratos, mensagens impressas, contratos com assinaturas suspeitas. Tinha uma planilha que o Fábio montou, com datas, horários e locais. Era assombroso ver aquilo tudo reunido. O que antes eram fragmentos e suspeitas, agora se alinhava num quadro que não admitia muitas versões. Ao mesmo tempo, a gente colhia depoimentos. Convidei algumas pessoas da família, aquelas em quem ainda confiava, para conversas reservadas. Pedi que não comentassem nada fora daquela sala. Não foi fácil. Tinha medo de escolhas, receio de rachas se tornassem irreversíveis. Alguns me abraçaram, outros hesitaram, dizendo que não queriam tomar partido. Entendi. A neutralidade, em muitos lares, ainda é o colo do conformismo. Mas eu precisava de 2 testemunhos firmes. O da vizinha que viu o Rodrigo levando caixas numa tarde qualquer e o do antigo funcionário que confirmava pagamentos feitos em nome de empresas cujas assinaturas eram forjadas. Numa manhã de chuva miúda, eu e o Eduardo fomos ao cartório checar registros. Tinha uma transferência de propriedade em andamento, aparentemente uma formalidade entre familiares. Mas se fosse consumada sem visibilidade, podia complicar tudo. O funcionário torceu o nariz quando viu o número do processo que a gente apresentou. Disse que com uma liminar em mãos seria possível segurar qualquer ato. Saí de lá com a sensação de que a casa era agora uma fronteira, não só física, mas burocrática e simbólica. Teve uma noite que, sozinha na sala, peguei a antiga caixa de cartas do meu marido. As letras dele tremiam, em tinta que agora era memória. Lembrei de como ele me ensinou a não ceder à presunção alheia, de como sempre dizia que a verdade, ainda que tardia, acabava por se impor. Abracei aquela caixa como se fosse um amuleto. Na mesma mesa, o telefone tocou. Era o Gabriel, a voz trêmula. Tinha ouvido rumores na escola. Crianças, quando percebem uma rachadura, gostam de martelar para ver se ela aumenta. Pedi que ele não falasse com ninguém. Expliquei que a ordem era manter silêncio estratégico. Não por medo, mas por prudência. A estratégia de tornar público aquilo que era íntimo nos rondava como possibilidade controlada. A gente conversou sobre a exposição. Tinha riscos, sem dúvida, mas também uma oportunidade de que a verdade chegasse antes da versão que o Rodrigo e a Bianca pudessem construir. O Eduardo argumentava com frieza jurídica, eu com o calor da casa. Temos que escolher o palco certo, disse ele, algo em que a comunidade e pessoas de confiança possam se posicionar de forma clara. Mencionei a reunião de família que estava se aproximando por causa de um aniversário. Sugeri que ali podia ser o lugar. O Eduardo hesitou. Lembrou que a palavra humilhação carregava um peso e que o direito não precisava de espetáculo. A gente concordou no meio termo. Exibi provas para pessoas-chave, figuras respeitadas que conheciam nossa história. E só depois levar, de forma organizada, ao público mais amplo, se fosse preciso. Quando tudo parecia calibrado, o Rodrigo decidiu testar nossos limites. Numa manhã, ao passar pela garagem, vi um carro que não reconhecia, um sedã escuro estacionado ao lado. Senti o peito apertar. Fui até a janela e vi o Rodrigo conversando com um homem que, pelo corpo, devia ser alguém acostumado a impor presença. A raiva conseguiu por um momento fazer minhas mãos tremerem.
Respirei fundo e liguei para o Eduardo. Ele me orientou a não confrontar pessoalmente. Qualquer ato impulsivo pode ser usado contra nós. Fotografa, anota, não gera contato direto. Assim fiz. Cliquei discretamente, registrei a placa, anotei a hora. O Pedro, jardineiro, confirmou depois que viu os dois saindo em direção ao bairro industrial. A primeira audiência emergencial foi marcada num dia quente. Lembro do corredor do fórum como uma passagem fria. Computadores, advogados de gravata, uma secretária com papéis empilhados. Ao entrar na sala, senti o coração firme. Apresentei as provas com a calma de quem ordena sua casa. O juiz leu, fez perguntas secas. E ali, naquele banco, senti que muito do que a gente construiu caminhava para um lugar que não dependia mais só do meu querer. A liminar saiu favorável, bloqueio imediato de bens e a proibição de qualquer transmissão patrimonial. Era uma vitória técnica, mas essencial. Ao sair, o Eduardo me abraçou brevemente, olhos úmidos e sussurrou: "Protegemos a casa. Agora vem o resto." O resto incluiu lidar com a reação das pessoas que antes sorriam em jantares e agora se postavam entre o apoio e a suspeita. Teve telefonemas frios de amigos que tentaram se calibrar entre manter laços e não incomodar a parte que ainda estava do lado do Rodrigo e da Bianca. Alguns familiares distantes preferiram evitar a casa por medo de tomar partido. Esses silêncios doeram. Tive que convencê-los a não se omitir. Contei, sem detalhes sensíveis, o que a casa significava para mim, para o Gabriel, e a urgência de não permitir que decisões tomadas por terceiros dilapidassem a memória construída ali. Aos poucos, as pessoas foram se posicionando. Nem todos, nem todas deveriam, mas tinha rostos que nos deram apoio firme, e isso bastou para manter a estratégia. Uma manhã, enquanto a gente organizava as provas para uma apresentação aos membros do conselho da associação, de bairro, pessoas que sempre tiveram influência, a Bianca apareceu na porta, com uma expressão de quem tenta combinar surpresa com inocência. Vinha acompanhada de uma mulher que olhava para ela com alguma afabilidade crítica. Não havia motivo para surpresa. Desde a primeira noite, eu sabia que eles não iam se entregar sem resistir. Mantive a voz serena e convidei as duas para tomar um café. A Bianca falou primeiro na tentativa óbvia de quebrar o clima. "Ouvi dizer que você tem andado ocupada." Havia uma doçura forçada que me irritou. Respondi que sim, a gente estava cuidando de coisas importantes. O Rodrigo ficou em pé, na sala, sem sentar, como se aguardasse um sinal. Ele tentou um sorriso que desmanchou. Contei, com brevidade, sem espetáculo, que a gente tinha conseguido medidas cautelares e que estava buscando depoimentos que confirmassem a verdade. Não disse nomes, não repeti humilhações, disse apenas o necessário. A presença deles ali era um desafio velado. Se a intenção era intimidar, saiu pela culatra, porque a calma funciona como tinta que seca rápido. Os dias foram uma sucessão de pequenos combates. Um advogado adversário que tentou questionar a autenticidade de uma assinatura, uma tentativa do Rodrigo de conversar com um dos nossos testemunhas para realinhar versões, mensagens anônimas chegando no celular do Gabriel. Tinha também o cansaço, aquele que não é só do corpo, mas da cabeça. Em algumas noites, sentia dor nas costas de tanto me inclinar sobre papéis. Noutras, acordava com os ruídos da casa e a sensação de que a gente estava sempre à beira de algo. Mas acontecia também algo inesperado. Nos pequenos atos do dia, eu enxergava gestos de solidariedade que eram clareza e força. A vizinha trouxe um prato de bolo. O padre da paróquia olhou nos meus olhos e disse: "Faça o que é justo." Palavras simples, apoio concreto. Quando finalmente a gente estabeleceu um roteiro claro para a exposição perante pessoas influentes da comunidade, senti o estômago apertar. O Eduardo preparou uma apresentação curta, as linhas do tempo, os documentos mais comprometedores, as testemunhas presentes. A gente propôs que ela acontecesse numa tarde na casa do Eric, onde muitos costumavam se reunir. Seria discreta o suficiente para manter a segurança e formal o bastante para que as pessoas, ao entenderem, pudessem se posicionar sem constrangimento. Pedi para o Gabriel ficar fora da sala, mas ele insistiu em estar presente. Disse que me queria ao lado. Concordei, precisava da presença dele como âncora e, de algum modo, precisava que ele visse que a gente não estava sozinha. A sala da casa do Eric estava preenchida por rostos conhecidos. Quem vinha às reuniões da associação, o padre, a professora da escola do bairro, o dono da mercearia. Tinha também 2 primos meus, cautelosos. O Eduardo iniciou com uma fala objetiva.
Passou para as provas projetadas num aparelho portátil, imagens, áudios e uma cronologia bem organizada. A cada evidência exibida, por menor que fosse, percebia um deslocamento nas cadeiras. Alguém fechava os olhos. Outro respirava fundo. Quando Eduardo mencionou as tentativas de transferir bens e os pagamentos suspeitos, teve murmúrios. Em dado momento, o Rodrigo, que tinha sido convidado a assistir, tentou interromper. Alvoroçado, alegando que aquilo era um assunto íntimo, que a exposição feria a família. Levantei e falei com voz firme. Isto é íntimo para quem quer que seja íntimo, sim. Mas quando o íntimo se torna instrumento de prejuízo e engano, deixa de ser só do lar, torna-se público, porque afeta vidas, a minha, a do meu filho e a de quem confia em sinais e papéis. Havia uma paciência dura nas minhas palavras. O padre foi um dos primeiros a se manifestar. Disse que a ética exigia posicionamento e que, se havia irregularidade comprovada, era a obrigação pastoral dele falar com verdade. O dono da mercearia, homem prático, falou sobre reputação. Se algo assim acontece e fica abafado, amanhã todos pagamos o preço. Foi então que percebi que nossa opção por transparência, cuidadosamente preparada, começava a surtir efeito. Vidas não são feitas só de segredos, são costuradas por gestos públicos que definem quem a gente é. Logo depois daquela reunião, uma notícia, controlada, precisa, circulou entre alguns grupos do bairro. Não era sensacionalismo, era uma frase discreta que apontava que medidas legais tinham sido tomadas e que a comunidade devia se manter informada. A gente não buscou mídia sensacionalista, buscou pessoas de influência que pudessem nos amparar. A reação pública, ainda que contida, surtiu efeito. Teve quem viesse conversar comigo com olhares de solidariedade e quem, por vergonha, evitasse contato. O Rodrigo e a Bianca, cuja imagem social começava a rachar, tentaram uma campanha de boa-fé. Mensagens curtas para conhecidos tentando reconstruir versões em que tudo tinha sido um mal-entendido. Mas a evidência, uma vez organizada, não se dobra a histórias improvisadas. A tensão escalou quando a gente recebeu um aviso. O Rodrigo tinha pedido à administradora do condomínio uma autorização para mover caixas da casa para outro local. Era o tipo de atitude que exigia vigilância imediata. Liguei para o síndico e pedi que qualquer retirada de bens fosse comunicada a mim e ao advogado. Tinha uma sensação de que cada movimento deles era pensado para nos surpreender, para tirar da mesa aquilo que ainda nos pertencia. A casa, por sua vez, parecia entender a própria geografia de defesa. A fechadura do armário antigo foi trocada preventivamente. Documentos guardados em cofres seguros. Fotos digitalizadas e enviadas a 2 contatos confiáveis em outros estados. Quando a noite vinha e eu percorria os corredores, tocando os móveis com as pontas dos dedos, sentia que cada objeto era uma testemunha. Uma manhã, o Gabriel chegou com um semblante mais maduro. Mãe, a escola percebeu que as crianças falam, mas tem também gente que me disse que está orgulhosa de como a gente está agindo. Senti uma sensação estranha. Era o alívio de ver que, para ele, aquilo não ia ser uma cicatriz para sempre, mas talvez uma lição de dignidade. Você está fazendo a coisa certa, respondi. Não por expor, mas por afirmar que a casa tem limites. Ele sorriu com um cansaço que já não era só de menino. Enquanto a estratégia pública tomava forma, a gente cuidava também das fragilidades. Noites de sono ruins, conversas difíceis com tios que lembravam de memórias afetivas, o peso da responsabilidade sobre o Gabriel. Numa dessas conversas, sentei com ele na varanda, sob a jabuticabeira que parecia, naquele momento, mais antiga que os conflitos humanos. Às vezes, disse ele, me pego pensando se a gente vai voltar ao normal. Olhei para o meu filho e entendi que o retorno à normalidade não ia ser igual ao passado. Ia ter marcas, sim, mas marcas que podiam, se bem curadas, tornar a casa mais real, mais íntegra. Normalidade muda com o tempo, respondi. Hoje, nossa prioridade é a justiça, amanhã, reconstrução. Quando finalmente a gente pautou a exposição pública maior, um encontro com membros da comunidade e do conselho da cooperativa local, tudo parecia mais claro. Eu ia fazer uma fala curta, não vingança nem espetáculo. Pontos objetivos, provas irrefutáveis e um apelo à responsabilidade. Queria que a mensagem chegasse como testemunho.
Aquilo que foi feito não ia ser aceito em silêncio. E, enquanto arrumava os últimos documentos na pasta que ia levar, senti um cansaço que misturava o peso da luta com a coragem recém-ganha. Era hora de avançar com firmeza, mas com cuidado. A gente precisava que o mundo visse a verdade, mas sob a luz da prova e da responsabilidade. Saí de casa naquela tarde com o Gabriel ao meu lado, a jabuticabeira lançando sombras largas sobre o caminho. E um tipo de esperança que não se confunde com otimismo incondicional, a esperança madura de quem sabe que a justiça exige paciência e ação coordenada. Ainda tinha pedras pelo caminho, e eu as conhecia por nome. Mas pela primeira vez desde que a traição se revelou, senti que elas iam ser superadas. O salão da cooperativa estava mais cheio do que eu imaginei. Cadeiras alinhadas sobre a luz amarelada. No fundo, a mesa da presidência coberta por uma toalha discreta. Um microfone que alguém tinha trazido por precaução. Copos descartáveis com café e água. Tinha rostos conhecidos, vizinhos de varanda, comerciantes da rua de baixo, voluntários que ajudavam nas campanhas. E outros que eu só tinha visto em assembleias. O rumor era contido, mas havia ali uma tensão que se traduzia em mãos inquietas, olhares que buscavam compreender sem se comprometer. Levei a pasta comigo. Coloquei sobre a mesa ao lado do meu nome impresso num cartão simples: Maria, testemunho e documentos. O Gabriel ficou em pé ao meu lado, mais alto do que eu lembrava, com as mãos nos bolsos. Vi ele trocar olhares com pequenos grupos. Havia uma serenidade no rosto dele que vinha de uma maturidade repentina. Talvez fosse o peso das semanas que tinha tornado ele prudente. Sentei, respirei fundo e, antes de falar, olhei para a sala inteira. Não por espetáculo, mas para me assegurar de que todos me viam como eu era, alguém que trazia provas, não intrigas. Abri falando de forma clara e direta. Não usei palavras desnecessárias. Não cedi ao desejo de fazer daquilo um sermão emocional. Tinha um objetivo: colocar os fatos diante de quem decide a vida comunitária. Obrigada por virem, disse. Não vim pedir pena nem escândalo. Vim pedir que esta comunidade proteja seus limites. Trago documentos que demonstram como nossos acordos foram violados. Peço atenção. Apresentei, um a um, os elementos que tinham sido organizados. Fotos cronológicas dos objetos removidos, recibos de serviços contratados sem autorização, mensagens que comprovavam combinações feitas às escondidas. Testemunhos gravados, com consentimento, de uma pessoa que viu caixas sendo carregadas para fora em horários estranhos. Cada documento descrevia um movimento, cada fotografia mostrava fatos. Tinha um fio que unia tudo, a pretensão de transferir para fora bens de valor e memórias que pertenciam à minha casa. Teve murmúrios, alguns se inclinaram para frente, outros trocaram olhares. O presidente da cooperativa, um homem de postura firme chamado Jorge, fez perguntas objetivas. Quando começou? Quem autorizou? Qual a dimensão do prejuízo? Respondi com calma. Expliquei a ordem cronológica, os avisos ao síndico, as medidas legais já tomadas. Não era retórica, era procedimento. No lado esquerdo do salão, percebi um movimento contido. O Rodrigo entrou sem anunciar, acompanhado da Bianca. A entrada não foi triunfal. Antes, parecia calculada, roupa neutra, postura de quem tenta transmitir normalidade. O Rodrigo tentava sorrir, como se aquilo fosse só mais um mal-entendido. A Bianca segurava um folheto amarelecido, talvez uma versão da história pronta para distribuir. Não deixei que a presença deles me desequilibrasse. O Gabriel percebeu, apertou minha mão discretamente e eu devolvi o gesto com firmeza suficiente. O Rodrigo levantou quando cheguei num ponto-chave, o pedido de medidas preventivas da cooperativa. Tomou a palavra com uma voz controlada e, em poucas frases, esboçou a narrativa que sabia produzir. Queixas exageradas, sensores de animosidade, talvez um erro de interpretação. Tentou transformar a plateia em tribunal de compaixão. Não mencionou, claro, os documentos que eu mostrei, nem a alteração das fechaduras, nem a busca e apreensão em andamento. Alguém da mesa contrapôs com perguntas técnicas. A defesa dele era lenta, estruturada em minimizar a gravidade. Eu vi, então, a velha dinâmica. Quem tem imagem pública tenta recompor a imagem. Quem tem a verdade precisa sustentá-la.
Falei com tranquilidade sobre limites. Disse que o problema ali não era só a relação pessoal entre a gente, mas um gesto que afeta a confiança coletiva e que, por isso, cabia à cooperativa zelar. Esta casa é feita de proximidade e responsabilidade. Quando um vizinho passa por cima das regras e usa de influência para reorganizar bens alheios sem acordo, a comunidade fica vulnerável. Uma senhora que, então, não tinha falado palavra, aproximou do microfone e falou com voz trêmula. Eu conheço a Maria desde que meu filho era pequeno. Sei que ela zela por todo. Por favor, a gente precisa de clareza. Não é justo ficar no meio desse silêncio. O apelo humano fez efeito. Outros vieram com relatos de pequenas irregularidades que não tinham ligação direta com meu caso, mas que, colocados juntos, criavam um padrão. Favores trocados por silêncio, decisões tomadas em corredores, gestos que favoreciam interesses privados. A assembleia, que começou com uma expectativa de formalidade, foi se transformando num corpo que queria respostas. O Conselho votou por medidas temporárias, suspensão de certos privilégios comunitários relacionados à administração de caixas e acesso a áreas comuns para o Rodrigo e para a Bianca, até que as investigações pudessem ser concluídas. Registro oficial do boletim de ocorrência no documento da cooperativa, recomendação para que nenhuma retirada de bens seja permitida, sem a presença de uma testemunha legal e comunicação prévia por escrito. Não era o veredito final, mas era um mecanismo de proteção. Ao anunciar o resultado, vi a expressão do Rodrigo mudar pela primeira vez em semanas. Não o sorriso treinado, mas um fino traço de surpresa e raiva contida. Saí da reunião com a pasta vazia e o coração mais leve por ter colocado ali o que eu tinha. Na rua, a luz caía amarelada e a jabuticabeira do jardim parecia acompanhar nossos passos com a mesma paciência. O Gabriel falou pouco, mas tinha um brilho contido. A gente andou em silêncio por parte do caminho, como quem precisa traduzir o que sente. Mãe, disse ele, finalmente, obrigado por não ter cedido ao medo. Senti uma ponta de dor e também de alívio. O reconhecimento do meu filho é um remédio que nenhum tribunal substitui. Os dias seguintes mantiveram um ritmo novo. Advogados trocaram mensagens. O síndico recebeu pedidos formais. Alguns vizinhos ofereceram auxílio. Pequenos gestos práticos, como indicar um empacotador confiável ou acompanhar material do imóvel. Outros continuaram cautelosos, mantendo distância. A gente aprendeu a viver com alternância. De manhã, a rotina doméstica. À tarde, telefonemas com o advogado. À noite, conversas longas sobre o que a gente ia construir dali em diante. Teve, entretanto, uma manobra inesperada. O Rodrigo tentou um apelo pessoal às memórias. Mandou cartas para alguns dos parentes mais antigos da família. Pessoas que lembravam de jantares e festas, tentando reconstruir a história de proximidade. Era uma tentativa de recriar um espelho em que só se vissem as boas lembranças. Alguns parentes, pegos entre o carinho e a dúvida, pediram tempo. Outros, de fato, reagiram com compaixão automática. A nostalgia é um elemento poderoso e, quando bem utilizada, dilui a gravidade dos fatos. Num sábado, colegas de infância do Rodrigo foram até a nossa casa. Chegaram em pares e trios com um ar quase profissional de quem queria fazer as pazes. Sentaram na sala e falaram de memórias antigas, de gestos de amizade que, segundo eles justificavam buscar entendimento. Ouvi sem intervir. A conversa deles era sobre o passado e, às vezes, sobre limpar uma imagem atual. Percebi que a batalha não era só legal, era narrativa. Tinha em todas essas ações uma tentativa de reescrever a cena. Nesse período, o Gabriel teve um encontro na escola com a orientadora. Ela chamou ele para conversar sobre como as crianças reagiam e sobre o peso emocional que episódios assim trazem. Senti, mais uma vez, que o efeito das nossas decisões atingia uma esfera que ultrapassava a defesa de bens materiais. Tratava de preservar a formação dele. O modo como ele ia aprender a relacionar confiança e justiça. A gente quer oferecer suporte, disse a orientadora. Se precisar, podemos articular algumas conversas com o grupo, explicar o que aconteceu sem expor detalhes invasivos. E também podemos encaminhar para um profissional se achar necessário. A oferta foi recebida com gratidão. A gente aceitou uma intervenção discreta, 2 sessões de apoio emocional para as crianças e um encontro com pais para orientações. Não era espetáculo, era cuidado prático. Mais uma vez, a comunidade mostrava que podia ser guardiã,
quando tinha informação e coragem para agir. Enquanto isso, a vida cotidiana continuava. Pagamento de contas, ir ao mercado, arrumar roupas. Aprendi a dividir minha atenção entre as pequenas rotinas que nos mantinham vivos e as providências que nos protegessem. Tinha noites em que a ansiedade voltava como uma sombra, mas também tinha manhãs claras em que eu lavava a louça com calma e sentia que os pequenos gestos reconstruíam. A casa, afinal, era feita desses movimentos. Chegou o dia em que o advogado me telefonou com uma notícia que inesperadamente me deixou exausta. Tinha um pedido formal de ressarcimento por parte do Rodrigo, alegando danos morais e difamação. A ação era técnica, bem redigida e exigia que a gente se defendesse com a mesma precisão. Eu esperava um embate jurídico, porém o peso emocional de ver voltarem para a gente acusações que sempre estiveram invertidas foi mais cansativo do que qualquer audiência. Vamos responder com documentos, disse o advogado. Temos provas e elas são sólidas. Há também testemunhas que podem depor. A proposta foi montar uma defesa que não se concentrasse em retaliação, mas em estabelecer os fatos. Concordei. Não queria alimentar um ciclo de processos intermináveis. Queria que a verdade fosse conhecida e que a restituição fosse proporcional ao dano. Tinha, entretanto, a compreensão de que a via legal ia implicar exposição contínua. Era um preço pesado, mas era o caminho que a gente decidiu trilhar. Enquanto isso, a vida do condomínio tomava medidas práticas para evitar danos colaterais. Regras mais rígidas sobre mudanças, fiscalização de horários de carregamento e uma orientação formal para que ninguém aceitasse decisões administrativas sem registro por escrito. Renovaram ainda a política de convivência, com ênfase em transparência. Esses atos pequenos e concretos deram a sensação para a gente e para outros vizinhos de que a casa estava aprendendo a se proteger. Em paralelo, comecei a notar algo curioso. Com a exposição da verdade, algumas histórias menores vieram à tona. Pequenas injustiças, favores mal repassados, acordos verbais que privilegiavam alguns. Não era que tudo aquilo justificasse a atitude do Rodrigo. Era, antes, a constatação de que o tecido social sempre tem pequenos rasgos que precisam ser costurados. O processo de lidar com a nossa dor começou a se transformar em algo maior, uma oportunidade para estabelecer regras mais claras, para ensinar aos que vinham depois que confiança se conquista, mas também se protege. Uma tarde, recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma carta curta escrita à mão. Não tinha acusações nem desculpas declaradas. Apenas uma frase. Nem tudo precisa ser permanente. Pense no Gabriel. Os dedos vacilaram ao ler. Não tinha assinatura. Senti raiva, medo e uma necessidade de resposta que não era óbvia. Mostrei a carta ao advogado. Ele anotou, guardou. Para mim, a frase soou ambígua. Podia ser um pedido de trégua ou uma tentativa de manipular. Procurei o Gabriel e sentei ao lado dele. O menino, homem, tantas vezes, olhou para o bilhete e depois para mim. O rosto dele, naquela expressão que eu já conhecia, não pedia ação dramática, pedia apenas sinceridade. Se isso é uma tentativa de confundir, disse ele, a gente não vai entrar nessa. Não vamos aceitar que a dor vire moeda. Concordei. Tinha ali um momento de educação moral, ensinar que a integridade não se entrega a chantagens, que a dignidade familiar é mais que uma disputa pública. As semanas seguintes foram de ações burocráticas e de cuidados íntimos. Ouvi depoimentos, formalizamos respostas e comecei a escrever cartas para pessoas que ainda tinham dúvidas. Não cartas públicas, mas mensagens pessoais. Se quiser conversar, traga um olhar honesto. Algumas respostas vieram com calor, outras com silêncio. Às vezes, o silêncio falava mais alto do que qualquer discurso. E, numa manhã chuvosa, quando o ar parecia lavar os cantos da cidade, o telefone tocou. Era o síndico. Tinha um comunicado recente do condomínio notificando que o Rodrigo tinha apresentado um documento que alegava autorização para a retirada de alguns pertences, emitida numa data que coincidia com uma ausência minha. O documento parecia, à primeira vista, assinado, mas tinha incongruências. Pedi ao síndico que não permitisse qualquer remoção até que a autenticidade fosse verificada. Encaminhei os papéis ao perito que o advogado indicou. Ali, outra vez, entrou a força da paciência. A gente acompanhou com cuidado a checagem de assinaturas, a verificação de horários e testemunhas.
Era exaustivo, técnico, mas eu já tinha aprendido. A pressa favorece a perda. A gente mantinha a casa como quem guarda um tesouro frágil. No fim da tarde, sentada na varanda, ouvi o silêncio cair. A jabuticabeira parecia mais serena, pronta para nova ordem. Percebi que nossa luta, por justiça, por verdade, por resguardo, não era só contra indivíduos, mas contra um tipo de atitude que tenta corroer a confiança. Tinha um preço emocional, sim. Tinha noites sem sono, conversas duras e gente que se afastou. Mas tinha também atos de coragem e solidariedade que mostravam que era possível reerguer a vida sem ceder às pressões. Olhei para o Gabriel, que desenhava no chão com um graveto, e pensei nas pequenas vitórias. A assembleia que tomou medidas, a escola que ofereceu suporte, vizinhos que escolheram ficar ao nosso lado. Não era o fim da história. Eu sabia que iriam vir mais audiências, mais cartas, talvez novas investidas legais, mas tinha também a convicção de que a gente tinha criado defesas, legais, comunitárias, emocionais, que iam nos permitir atravessar o que viesse. Respirei fundo e guardei a calma como se fosse um bem precioso. A gente tinha vencido uma batalha de percepção. Outras lutas nos aguardavam. Ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, senti que era possível olhar adiante sem medo de perder a memória do que a gente era. E foi com essa sensação de proteção montada, de passos firmes, que a gente se preparou para o próximo encontro marcado pelo advogado, a primeira audiência de conciliação. Não sabia como ia terminar, mas tinha uma certeza, tão firme quanto o tronco da jabuticabeira: a gente não ia recuar diante da verdade. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que está passando por isso agora, deixa aqui nos comentários. Conta sua história começando com eu e me diz o que você faria. Seus comentários podem ajudar outras pessoas a encontrar caminhos que eu não pensei. Compartilhar sua história aqui cria uma comunidade de suporte que vale mais do que silêncio. E se você quer continuar acompanhando histórias reais de pessoas que não aceitaram injustiça caladas, que lutaram pelo que era delas e que hoje estão aqui para contar, se inscreve agora no canal, ativa o sino, compartilha esse vídeo com quem precisa abrir os olhos. Aqui, a gente transforma a dor em aprendizado e mostra na prática como proteger o que você levou a vida inteira para construir.